Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para o vídeo 3, né, sobre esse tema das 70 semanas. E agora nós vamos olhar mais atento no versículo 27 de Daniel 9, tá bom? Vamos olhar, olha só. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só que bacana. Então, o que seria esses sacrifícios e oferta, né? Vamos começar a entender um pouquinho isso? Vamos ler Daniel 11, 31. Olha só o que está falando Daniel 11 e 31. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. No 11 ainda fala mais um pouco aí, capítulo 12, versículo 11, olha só. Fala assim, ó, Daniel 12, versículo 11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Então, você vai ver que o anticristo ele vai fazer secar esse sacrifício contínuo, sacrifício da tarde e da manhã. Mas o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada. Ó, olha só que bacana. Êxodo capítulo 29, versículo 38 ao 42. Olha só os sacrifícios aqui na antiga aliança. Isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente, ó, 2 cordeiros de 1 ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e como libação a 4ª parte de um rim de vinho. Aí vai acompanhando mais um pouquinho aqui, ó. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro à tarde, como fizestes com a oferta da manhã, ou seja, de manhã e à tarde, entendeu? Conforme as suas ofertas de libação, como aroma suave, é a oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo, ou seja, todos os dias, através de vossas gerações, a entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar comigo. Ou seja, Deus falou que isso vai ser contínuo sobre todas as gerações do povo dele. Um sacrifício de tarde e um sacrifício de manhã. Então era uma oferta que o povo tinha que fazer todos os dias ali através do sacerdote. Mas é contínuo. Então hoje nós não oferecemos sacrifício mais com animais. Parou? Não, olha só, vamos ver o que seria essa oferta e sacrifício na nova aliança. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo, acompanha comigo aí, ó, capítulo 9, de 7 ao 12. 9, de 7 ao 12, olha só, Hebreus. Então vamos lá. Mas na segunda tenda, na segunda aliança, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância, falando ainda não da primeira, da segunda, da primeira aliança. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe, entendeu? Isto, ou seja, a primeira aliança, isto é uma figura para o tempo presente, para agora, que Hebreus foi depois de Cristo. E segundo ela, quanto à consciência, tanto oferta como sacrifícios que se oferecem não pode aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e a diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Ou seja, Deus tinha colocado aquilo como figura. Não era uma coisa inválida, mas era baseado em comida, bebida, em animais, tipificando uma coisa verdadeira, até o tempo da reforma, que era a vinda de Cristo. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, olha só, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, que foi o próprio Deus que fez, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, como era na primeira aliança, mas por seu próprio sangue, o sangue de Cristo, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Para complementar esse texto e entender o que é sacrifícios na nova aliança, vamos ler 1 Pedro, tá aqui, ó, 1 Pedro 2,4, ó, 2, 4,
Oh, não, vai Pedro fala claramente que seria. Olha só, lá você viu que Cristo, então, agora fez um sacrifício perfeito, não mais baseado em animais, né, como é que fala, em organizações humanas, mas sim agora num tabernáculo feito com coisas superiores pela própria mão de Deus. Ó, agora olha que Pedro complementa falando sobre essa questão do sacrifício. 1 Pedro 2,4. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes de Cristo hoje, olha só. A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Os nossos sacrifícios é por meio de Jesus e são espirituais. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular. Que Cristo foi a pedra rejeitada, né, pelo povo de Israel, e agora ele é a base, a pedra angular, aquela pedra de sustentação de toda a casa, que é a casa do Senhor aí, a construção do templo de Deus, que somos nós. Ó, aí vamos lá. E como pedra de tropeço, ou seja, porque agora quem não crê em Cristo tropeça nele. Porque da mesma forma que Cristo morreu para a nossa salvação, para aqueles que não creem nele, vai ser para condenação. A rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, viu só? Por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois gerações eleitas. Olha o que nós somos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis, para quê? Aos sacrifícios aqui que nós oferecemos, as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, porque nós éramos rejeitados, como diz lá em Oséias. Agora sois povo de Deus, povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Que ele dá inferência para Oséias, né? Então você vê aqui que o que é os sacrifícios e ofertas hoje para nós? É a oração, é o jejum, é a comunhão dos irmãos, é o estudo da palavra, que você vai, um ensina o outro, edifica. Então, essas coisas são sacrifícios que o Senhor recebe, que quando chegar o momento da tribulação, na metade da semana, ele vai quebrar a aliança e vai cessar esse sacrifício. E isso vai incluir a perseguição aos santos, que é as testemunhas do Senhor. E aí você não vai ter liberdade para falar mais do Senhor, isso vai custar caro, vai custar uma perseguição. Ele vai cessar esse sacrifício porque ele vai se colocar acima de Deus. Ele vai querer adoração para ele. Então olha só que bacana. Então agora você entende o que é esse sacrifício. É o que você pratica hoje nesse processo de santificação, para edificar a casa do Senhor, porque você é um sacerdócio santo do Senhor. Você é um sacerdote agora em treinamento para ser um sacerdócio real, literal, né? Porque agora você já pratica esse sacerdócio orando, edificando, fazendo o papel de um sacerdote. Por isso que você precisa entender. Depois você vai ser um rei e sacerdote com Cristo, reinando sobre as nações, entendeu? Agora você está no treinamento, você está no processo de santificação, um processo de glorificação. Quando você chegar ao momento de encontrar com Cristo, você vai ter o seu corpo glorificado, você reinará com Ele. Então é isso que é o sacrifício. João, olha lá, ó, livro de João, Evangelho de João, complementa isso finalizando. 4, olha lá, João 4, versículo 23 e 24. Olha só o que João fala. Mas virá a hora, e de fato já chegou, porque depois de Cristo a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então o seu sacrifício, os seus holocaustos, a sua oferta diária, de manhã e à tarde, é o seu relacionamento com Deus, é o seu devocional, sua vida de santidade, sua pregação do Evangelho, ensinamento da palavra para outras pessoas, seu louvor, tudo isso é um sacrifício diário que você oferece para o Senhor, que o anticristo vai vir e vai cortar. E aí vai ser a perseguição, nós vamos ser perseguidos se estivermos vivos, mas esse é o sacrifício que você oferece hoje. Combinado? Deu para entender essa parte do versículo aí? Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo ainda continuaremos falando mais detalhes sobre as 70 semanas.
inscreva no canal, curta aí, não deixe de compartilhar. Deus abençoe vocês, meus irmãos.